Gênesis capítulo 21, de 1 ao 7. O Senhor visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Irmãos, diante dessa palavra, eu tenho algo a dizer para nós, famílias. Deus tem uma promessa para a sua família. Diga amém. Amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem uma promessa para você. É verdade que a família ela é muito atacada por Satanás. Inclusive, quando nós fazemos aquelas tendas em oração, a imagem que me via era de um leão arrudeando, mas o que foi que Deus falava através do irmão? Eu estou aqui, eu estou com vocês. Deus, Ele nunca nos abandona, minha gente. Isso parece óbvio, mas quantas vezes nós nos encontramos desesperados diante de uma situação? Às vezes nós não sabemos mais o que fazer, como se não existisse alguém que estivesse ali velando por nós. Eu estou aqui. Não importa o leão que estiver, porque eu estou aqui. E essa é a grande promessa de Deus para nós, assim como Deus fez uma promessa para Abraão e Sara. Uma promessa no qual nós líamos aqui, não a promessa, mas já o cumprimento da promessa de Deus à vida deles. Os dados indicam que, por ano, no ano de 2024, cerca de 400 mil divórcios aconteceram no Brasil. Para entender melhor esse número, a cada 2 casamentos, acontece o divórcio. Os jovens estão se perdendo. Olhe para o lado e veja: cadê os jovens da nossa comunidade? Cadê os jovens das nossas famílias? Os jovens cada vez mais têm sido submetidos ao lixo que Satanás coloca sobre as nossas casas, sobre as escolas, sobre o mundo. E esse é o grande problema para as nossas famílias. Nós precisamos estar atentos, ou então a nossa família ela vai se desestruturar. Então essa palavra aqui é algo profético. Ela dizia assim: é você o sustentáculo da sua família. Eu não sei se você entende essa palavra. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Que é você que vai salvar a sua casa por meio do Espírito Santo. Diga amém. Aqueles que estão perdidos lá na tua casa, Deus quer salvar através de você. Você é esse sustentáculo que Deus quer fazer com que a sua família continue de pé. E é por isso que Deus suscitava o coração desse grupo de oração como tema para essa noite: joelhos no chão, famílias de pé. Quando nós nos colocamos de joelhos no chão, as nossas famílias permanecem de pé. E o que é que nós viemos fazer hoje aqui nessa noite? Se colocar de joelhos. Ninguém veio aqui com outro propósito.
É claro, você pode muitas das vezes ter vindo de maneira meio despretensiosa, porque alguém chamou muito, até mesmo alguém meio que empurrou você a vir. Mas uma vez vindo, você não veio para cá buscar outra coisa a não ser Deus. E é se colocando aqui de joelhos, é que as nossas famílias ficarão de pé. É por isso que nós somos os sustentáculos da nossa casa. Nós é que mantemos nossas casas de pé. Entenda, quem faz a nossa casa ficar de pé é Deus. Mas Ele precisa de um instrumento. E o instrumento para a minha casa se chama Lucas. Para a sua casa é você. Deus quer se utilizar de você para ir ao encontro daqueles que ficaram em casa. Quem sabe até no próximo grupo de oração você terá a graça de ter outros da sua família também aqui junto de você. Aliás, eu já quero fazer essa dinâmica. E você olhando agora para a pessoa que está do seu lado, é alguém da sua família, sim ou não? Se for, alegre o seu coração. Se não for, não desanime. Não desanime. Deus vai lhe dar graça. E se já for, meu irmão, louve a Deus. Porque isso é vitória de Deus e derrota para Satanás. Amém? E Deus, através dessa palavra aqui, quer nos falar algumas lições. Como? Deus é fiel às suas promessas. Porque muitas das vezes Deus nos faz uma promessa, seja na igreja, seja no nosso quarto trancado, com a nossa palavra, com o nosso texto, com o nosso rosário, seja por meio de uma canção, por meio de um conselho de irmão. Deus nos faz promessa. E as promessas de Deus não caem por terra, elas se cumprem. A promessa de Deus, elas se cumpre nas nossas famílias. Deus é fiel. Imagina só, uma mulher que não podia engravidar, já com 90 anos. Abraão já estava com 100 anos. Imagina, você, seu marido com 100 anos, vai tentar. Pois bem, com essa idade, Deus concedeu a Abraão e Sara um filho, o filho da promessa, Isaac. Nós vemos agora há pouco o cumprimento dessa palavra. E o versículo que é chave para essa noite é o versículo 1. O Senhor visitou Sara, aleluia, como ele disse, como dissera, e fez por ela como prometera. Deus visitou Sara e cumpriu como ele havia dito a sua promessa. Agora detalhe, e a palavra de Deus nos diz que Sara, quando recebeu essa promessa, riu. Como se dissesse assim, beleza, Senhor, mas é meio que impossível. Então foi motivo de riso para Sara. O Senhor me deu motivo de risos, e todos aqueles que souberam riram comigo. Então Deus, Ele cumpre as suas promessas na nossa vida, mas detalhe, não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo. É por isso que muitas das vezes é proclamado no nosso meio curas, libertações. É proclamado na tua vida uma vida de bênção. Mas você ainda continua com aquela vida, com aquele problema, com aquele desafio na sua vida. Porque Deus, Ele tem um tempo para cumprir as promessas na tua vida. Não é no nosso tempo, não é automático, não é um iFood. Vou pedir, tomara que chegue daqui a 15 minutos. Não é assim com Deus. Nós precisamos experimentar o tempo de Deus na nossa vida. Aprender a acalmar o nosso coração para que Deus possa, na hora certa, cumprir a sua promessa na nossa vida. A promessa de Deus, ela pode até demorar. Mas escutem, ela nunca vai chegar atrasada. Às vezes a gente pode até pensar, mas já está demorando tanto, não vai ter mais jeito. Aí Deus, quando chega, tudo se agita. Por quê? Porque a promessa dele nunca vem atrasada. É promessa de Deus para mim, é promessa de Deus para ti nessa noite.
a poderosa palavra dele a se cumprir no nosso coração. Mas para que essa promessa de Deus ela possa chegar até nós, para que Deus possa se utilizar no nosso coração, no nosso agir, para salvar-nos e salvar a outros nossos que estão em casa, é necessária uma atitude nossa. E quem sabe qual é essa atitude? Se colocar de joelhos diante de Deus. É como se nós disséssemos assim: Senhor, eu dependo de Ti. A minha família depende de Ti, Senhor. Lucas, mas a minha família está tudo ok. Só aquelas brigazinhas que já tem. Meu irmão, nós precisamos vigiar. Porque quando acontecer, nós estaremos fortes e nós venceremos toda a insídia de Satanás contra nossas famílias. E se a sua família já está enfrentando dificuldades, aí é que nós precisamos mesmos ser totalmente dependentes de Deus. E essa palavra fala muito sobre isso, porque Deus era vivo na vida de Abraão. Abraão era um homem que tinha uma caminhada com Deus, ou seja, Abraão se colocava de joelhos diante de Deus. E Deus prometeu, mas não foi no outro dia que Deus cumpriu. Ele cumpriu no tempo dele, mas cumpriu. A promessa se cumpriu. Deus prometeu que de Abraão viria uma geração e a promessa foi cumprida. Porque a palavra de Deus, a promessa de Deus não cai por terra. Então eu quero que você entenda nessa noite que antes do milagre nós precisamos fazer a nossa caminhada para Deus. É preciso a gente caminhar em direção de Deus, para que o milagre possa vir, para que a promessa possa se cumprir. Nós precisamos estar sempre de joelhos no chão. Não só na terça aqui no grupo de oração, mas na tua casa. A nossa família é a igreja doméstica. Igreja significa lugar santo, lugar de oração, casa de Deus. Então a nossa casa, a nossa família é convidada a ser também casa de Deus. Nós somos convidados nessa noite a refazer o altar da nossa casa, a se colocar de joelho com os nossos. Talvez esse seja o primeiro passo que Deus precise para que Ele possa fazer com que a tua família possa receber essa promessa, a realização dessa promessa. É preciso joelho no chão, não precisa orações longas, mas chama o seu esposo, chama os seus filhos e diga assim: olha, reze comigo uma Ave Maria. Uma Ave Maria tem poder de estourar os ouvidos de Satanás quando rezar com fé. Então faça esse convite, seja insistente, busque, tenha atitude, porque a oração ela vem a junção de orar e ação. Nós precisamos também agir, não só orar, mas orar e agir. É Deus que coloca no nosso coração a sua vontade, nós precisamos cumprir. E qual é a vontade que Deus tem para a tua casa, para a tua família? Qual é a vontade de Deus? Que todos estejam na presença dEle. E só mesmo quando a gente se colocar de joelhos no chão com a nossa família é que nós iremos estar cumprindo e vivendo essa promessa de Deus. Uma Ave Maria. Aí depois você diz: olha, vamos rezar uma Ave Maria em um versículo bíblico. Aí depois você já diz uma Ave Maria, um versículo bíblico, e vamos rezar a oração do Espírito Santo. E ali depois é com Deus, porque é Deus que convence, não somos nós. A gente convida, quem convence é o Espírito Santo. Aí o homem, a mulher, o filho, quando for pego pelo Espírito Santo, aí você não vai mais pensar convidar. Ele vai dizer: mãe, chegou a hora, vamos rezar. Eu lembro que quando eu era pequenininho, 7 anos, 8, já tinha uma rainha que ia nas casas. Aí eu achava ótimo quando chegava na casa da minha mãe, porque eu sabia que ia reunir ali
a vizinhança e a gente ia rezar o texto. E não era hábito todos os dias, mas aquela imagenzinha, tá aí a importância da imagem. Ah, mas a imagem é um pedaço de pau, é gesso, não sei o quê. A imagem traz para nós a presença de Deus. E aquela imagem, ela trazia o poder de reunir a vizinhança para rezarmos o texto. E eu lá sem entender muita coisa, mas já aprendi as orações. E nós rezávamos. Aí depois tinha um momento de partilha. Aí depois era na casa da vizinha. Aí todos iam para a casa da vizinha rezar. E assim sucessivamente. Hoje em dia meio que ainda existe o movimento. Ainda existe a capelinha indo. Mas não só com a capelinha. Nós precisamos rezar todos os dias. Diante de Deus. Com a nossa família. Com a nossa casa. Nós precisamos lutar, meus irmãos, porque muitas das vezes nós estamos usando armas erradas. Qual é muitas das vezes as armas que nós usamos? Voz alta. Quem falar mais alto parece ser o vencedor. Quem falar mais ignorante parece ser o vencedor. Quem se fechar e falar mais, não é essas armas. Aqui quem manda sou eu, não. Quem manda nessa casa é o Espírito Santo. Diga amém? Amém. Não é você como marido. Não é você como esposa, muito menos você como filho. Quem manda nas nossas casas, a partir de hoje, é o Espírito Santo. Porque é por meio dele que tudo nós iremos alcançar na nossa vida. Por meio do Espírito Santo. E uma vez de joelhos, Deus cumpre em nós suas promessas. Tudo se transforma. É como se Deus olhasse para nós com seu olhar de misericórdia e nós abrimos o nosso coração para receber o milagre. Assim como Abraão abriu seu coração, como Sara abriu seu coração, muito embora sorridente, mas não tem problema, sorria, mas deixe que a promessa de Deus cumpra-se no seu coração. Deixe que a promessa de Deus nessa noite seja alcançada no teu coração. Que essa noite não seja em vão, não. Mas que ela traga frutos para você, para a sua família. E aí Sara passou da dúvida, daquele sorriso meio duvidoso, para a certeza. Ela deu à luz um filho. E aí ela ultrapassou a lógica, a ciência, porque ela não podia ter filho. Ela era estéril. A palavra de Deus diz que desde quando eles se casaram, Sara era estéril. Mas Deus concedeu a ela a alegria, a certeza de um filho. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Quantas mulheres estão lutando para ter um filho hoje em dia? Sabe por quê? Porque vocês já pararam para pensar como está a alimentação que nós consumimos? Isso destrói com tudo, inclusive com a fertilidade feminina e masculina. E nós precisamos rezar muito para que Deus nos conceda a graça de ter um filho. Imagina uma mulher que queria ter um filho, passou 90 anos para conseguir essa graça. Imagina a alegria no coração dessa mulher. É porque quando Deus vem ao nosso favor, não existe mal que possa subsistir. Não existe dificuldade, não existe angústia que possa subsistir. Deus mudou a história de Sara, sim ou não? Sara estava tão desesperada que ela chamou uma empregada e disse: deita com meu marido ali para ter um filho. E nasceu um filho. Mas Deus disse: não é esse o filho da promessa. E depois ele concedeu a Sara o próprio filho dela. Então, se Deus transformou a vida da Sara, é pertinente agora eu perguntar: Ele pode ou não pode transformar a tua vida? Ele pode ou não pode transformar a tua história? Pensa agora na tua casa. Se Deus transformou a vida de Sara, Ele pode ou não pode transformar a tua casa? Ele pode. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode porque Ele é Deus. Então, quando as famílias se colocam de joelhos, quando nós nos colocamos de joelhos, as famílias se colocam de pé. Famílias curadas, matrimônios curados, filhos curados. É isso
que Deus faz quando passa pela nossa vida. E o que hoje é choro para nós, amanhã vai se transformar em alegria. Porque a promessa de Deus não falha. Pode ser até que você esteja aí com alguma dúvida no seu coração. Será que isso pode ser concedido para a minha casa, para a minha família? Meu irmão, não existe nada que Deus não possa realizar. A coisa mais impossível, Deus, Ele pode realizar na nossa vida, na nossa casa. E eu quero perguntar para você, você quer essa ação de Deus agindo na sua vida, sim ou não? Você quer que essa promessa se cumpra na sua família, sim ou não? Então nós precisamos se colocar de joelhos. O que é que a palavra de Deus falou para nós nesta noite? Que Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. O que mais que Ele nos falou? Que o que nos sustenta, o que sustenta nossas famílias é a oração. E por fim, o que Ele nos ensinou? Que através da fidelidade dele, da nossa oração, Ele transforma as nossas vidas. E eu quero convidar você a ter uma vida transformada nessa noite. Vai se colocando de pé.